Olá, minha gente. Conforme de praxe, retornamos com vocês para que possamos estudar mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Queremos relacionar para vocês os campos de trabalho da Missão Europa. Na Itália, temos nossas igrejas nos seguintes municípios: Bollate, Milano, onde fica a nossa sede; Reggio Emília, congregação de Milano; Brescia, congregação de Milano; Parma, também congregação de Milano; Mantova, congregação de Milano; San Giuliano, congregação de Milano; Novara Trecate, congregação de Milano; Torino, congregação de Milano; Vale de Aosta, congregação de Milano; San Bonifácio, Verona; Firenze, Calenzano e Bologna Coimep. Em Portugal, temos frentes de trabalho nos seguintes locais: Caldas de Rainha, Coimep; Pero Pinheiro, congregação de Caldas; Rio Maior, congregação de Caldas; Águeda, Coimep e Faro, Coimep. Em Espanha, temos nossos trabalhos em Valência Centro e Alaquás, Valência. Em Suíça, nosso trabalho funciona em Locarno, Lugano. Na África, temos o nosso trabalho em Moçambique, na cidade de Beira, Projeto AMI Brasil. E aqui em nosso país, estado do Rio de Janeiro, nossa sede fica no bairro Mangueiras, município de Barra Mansa, onde situa-se a nossa sede. Rua Manuel Martins, número 35, Mangueiras, Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda, nossa filial funciona no bairro Santo Agostinho, Rua Belém, número 347, próximo ao Colégio Municipal Jaime Martins. Ainda no município de Porto Real, nossa igreja situa-se à Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares. E ainda a Rosal. E em Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga. Fica ali na Rua Governador Valadares, número 350, bem em frente à Praça da Estação. E muito breve, nossa nova filial na cidade de Santa Isabel do Rio Preto, também estado de Minas Gerais. Todos os domingos, dominicalmente, estamos reunidos em classes de estudos das lições bíblicas da escola dominical, a partir de 8 horas
um momento de oração e intercessão. E de 9 às 10 horas, a nossa escola bíblica dominical. Você é o nosso convidado especial para que faça parte de uma destas reuniões para estudos da Palavra de Deus. Neste último trimestre, o nosso manual de estudos Ebenezer Dominical. E a nossa temática fala sobre fundamentos da unidade cristã. Estamos estudando sobre a importância da unidade e de que não existe unidade cristã fora da verdade que é Cristo Jesus. E também queremos recomendar para todos vocês o nosso jornal Missão Europa em Ação. Este é o nosso primeiro número, já estamos trabalhando no próximo número, Missão Europa em Ação. É o jornal que traz notícias dos eventos e de todos os trabalhos relacionados à nossa igreja Missão Europa. E hoje estaremos dando continuidade aos nossos estudos. Estaremos comentando sobre a lição número 6, a sexta lição desta série de estudos deste quarto trimestre. Lição número 6, 6 de novembro de 2022. E o título de nossa lição é A Razão de Ser da Unidade. Diz assim o texto áureo: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, escreveu o apóstolo Paulo em sua epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Verdade aplicada. O apóstolo dos gentios deu as razões de ser da unidade. E por isso exortou a igreja em Filipos para que fizesse uma análise sobre essas causas que levam à experiência com Cristo, mediante o seu imenso amor. E os objetivos desta nossa lição são os seguintes: explicar sobre a importância da unidade, compreender os benefícios da unidade e despertar para a necessidade da unidade. Os nossos textos de referências encontram-se registrados no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12. Escreveu assim o sábio Salomão: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Comentamos na introdução o seguinte: a unidade tem uma razão de ser. Por isso, deve envolver toda a coletividade,
a fim de que esteja unida em um único objetivo. A coerência de um só pensamento leva à perfeita integração, conforme ocorreu com os discípulos que aguardavam a descida do Espírito Santo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. A unidade de propósitos não torna as pessoas iguais entre si, mas contribui para que cada qual não leve em consideração apenas a si própria. Porém, que tenham todos uma mesma visão e um só propósito para o cumprimento de metas estabelecidas coletivamente. O título do tópico primeiro diz assim: a unidade é de extrema importância. Os membros do corpo de Cristo precisam ter uma consideração especial pela unidade, pois é algo de grande valor para Deus. A pessoa da Trindade é o maior exemplo de união entre seres distintos. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Antes de morrer por nós na cruz, Cristo deixou-nos uma lição sobre a importância da unidade entre os irmãos. Ele orou ao Pai em favor dos seus discípulos, incluindo todos nós. O seu maior desejo foi que recebêssemos o espírito da unidade, a fim de que nos tornássemos um só corpo com ele e com as demais pessoas, pois o mundo só o conheceria se vivêssemos em unidade. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Oração de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, versículos 21 a 23. Subitem 1.1. A unidade atrai a atenção de Deus. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 6 e 7. Segundo o comentário de John Wesley, se o povo primitivo continuasse unido para um propósito fora da vontade de Deus,
certamente a maior parte do globo terrestre ainda estaria desabitado. Por causa da multiplicação da violência, os filhos dos homens aniquilariam o pequeno grupo dos filhos de Deus, razão pela qual Deus decretou que aqueles homens não continuassem sendo um. Pois, se a unidade enraizada na índole má persistisse, nada poderia contê-los. E esta é uma razão pela qual tal unidade atraiu a atenção de Deus para que fossem limitados em seus propósitos. Porque a um povo unido, nada se torna impossível. Subitem 1.2. A unidade move o coração de Deus. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. Deus habita onde existe unidade sadia. Podemos entender esta passagem como uma conformidade entre pessoas. Metaforicamente, temos como um exemplo clássico os diversos instrumentos musicais que compõem uma orquestra que, se bem afinados ao tocarem o som de uma melodia, os concordes entre eles tornar-se-ão agradáveis aos ouvidos. Igualmente, o acordo perfeito entre os corações de várias pessoas orando a Deus é capaz de mover-lhe o coração. Assim como os instrumentos musicais são agradáveis aos ouvidos humanos, uma oração uníssona é altamente agradável aos ouvidos de Deus. A oração sincera tem poder para Deus. Subitem 1.3. A unidade encoraja a todos. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Vivemos em um ambiente onde todos os seus membros falam a mesma linguagem e possui os mesmos objetivos, encoraja a todos e produz confiabilidade entre as pessoas que fazem parte deste recinto. Isto é, se vivermos em um ambiente onde haja igualdade. Ao contrário, se o meio onde se vive apenas encontra-se pessoas para apontar ou ressalvar as imperfeições umas das outras, que distorcem as palavras em diferentes sentidos, isso gera desconfiança e leva à falta de unidade. Paulo encorajou a igreja de Corinto para que seus membros expressassem os mesmos sentimentos que há em Cristo. Quaisquer tipos de dissensões e conflitos entre os irmãos
deveriam ser combatidos com veemência e que ficasse evidenciada a unidade de pensamento e parecer. E o título do item número 2: a unidade afasta Satanás. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. A unidade é tão importante que desperta o interesse de Satanás em desintegrar a igreja e a sociedade, desagregando as pessoas como membros do corpo de Cristo. Ao fazer perder a coesão entre os irmãos, ele consegue o seu propósito, que é desfazer a unidade espiritual. Quando isso ocorre, como a serpente, ele arma o bote para atacar a noiva de Cristo. Se encontrar obstáculos, o inimigo fugirá, já que sem unidade, todos ficam mais vulneráveis. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 7. Subitem 2.1. A unidade gera família forte. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 19. Deus instituiu a família quando uniu o homem à sua mulher para que ambos se ajudassem nas tomadas de decisões do dia a dia e vivessem em perfeita harmonia. Quando existir concordância entre marido e esposa, as coisas tornar-se-ão mais fáceis por causa da unidade. Os filhos serão como os frutos da videira e, como tal, precisarão estar em conformidade com os pais, observando suas instruções de acordo com o padrão bíblico para a família. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 2. Eis aí o maior segredo para que os filhos tenham uma vida abundante. Este é o princípio da unidade ensinada por Jesus. Havendo unidade em oração entre as pessoas, haverá concordância no céu, porque Deus Pai ouvirá o Filho e concederá os desejos do nosso coração. Subitem 2.2. A unidade aproxima-nos de Deus. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. A unidade aproxima-nos de Deus e nos coloca em consonância com a sua vontade para conosco. A oração de Jesus ao Pai foi para que todos nós agíssemos em perfeita unidade e fôssemos instrumentos úteis para a edificação espiritual da igreja, da família e da sociedade como um todo, a fim de que todos fossem aperfeiçoados em Cristo. A unidade com Cristo Jesus leva-nos a Deus e nos introduz no seu reino. Sem unidade, não podemos vencer sozinhos as tempestades da vida. A prática da sua palavra é a maneira de nos manter fiéis a Deus para que recebamos o verdadeiro avigoramento que nos afaste do pecado. Subitem 2.3. A unidade desperta-nos para a visão de Deus. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. A unidade entre os irmãos em Cristo desperta-nos para a visão de Deus a nosso respeito. Estar em perfeita harmonia não significa apenas nos reunir durante os cultos, nos momentos de lazer ou reuniões familiares. Precisamos renovar a cada dia nossa relação de alinhamento, de aliança com Deus. Não deve existir brechas nos muros que possam contribuir para a quebra de alianças. Quando nos aliançamos com Deus, Ele renova as suas bênçãos conosco e Satanás não tem acesso à nossa vida. Na visão de Deus, a unidade dá-se como uma toada harmoniosa. As experiências individuais, como numa orquestra filarmônica, desempenharão suas funções combinadas com os diversos sons de uma única melodia. A unidade transforma-nos nessa sinfonia. Em Cristo, somos uma família composta de famílias. Somente estaremos aptos a recebermos as bênçãos de Deus se vivermos nessa visão de estarmos em unidade. E o título do item número 3, a unidade entre líderes e liderados. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. As ovelhas unem-se ao seu pastor, pois o reconhecem como líder. O autor da Epístola aos Hebreus fez o seguinte registro: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas,
para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus capítulo 13, versículo 17. O resultado da unidade entre líderes e liderados não pode ser outro a não ser o crescimento mediante a conquista de muitas almas para Cristo. Essa unidade toma a forma de uma equipe coesa, e uma equipe bem ajustada concebe-se em um conjunto de pessoas que, bem unidas, exercem ações mútuas e todos trabalham unânimes rumo a um só objetivo: o crescimento do reino de Deus. Subitem 3.1. A unidade entre os trabalhadores. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 22 e 23. Assim como devemos manter unidade com nossos superiores, convém que também tenhamos unidade com nossa equipe de trabalho, tanto na igreja quanto na vida secular. Preservar a unidade no meio social onde vivemos é uma ordenança divina. Devemos fazer tudo como se estivéssemos realizando algo para o próprio Senhor Jesus. É nosso dever fazer tudo com excelência, pois a palavra de Deus afirma que o trabalhador deve honrar seu senhor, a fim de que possa ser tratado com dignidade, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 8. Subitem 3.2. Diótrefes, o obreiro da discordância. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e, não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Terceira Epístola de João, capítulo 1, versículos 9 a 11. Diótrefes foi um obreiro da igreja primitiva que ambicionava um lugar de primazia entre a membresia. Passou a excluir da igreja os membros que não o seguissem como líder. Sentia-se como o fundador da igreja. A fim de preservar o seu domínio sobre as pessoas, lançou mão de falsas acusações e palavras maliciosas contra os apóstolos, a fim de afastar o rebanho dos verdadeiros pastores.
Seus esforços para preservar o seu egocentrismo prejudicavam sobremaneira a obra de Deus. Subitem 3.3. Unidade. Crescimento de forma simétrica. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento, levado por toda a roda, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13 a 15. Paulo instruiu a igreja que estava em Éfeso para que os irmãos procurassem crescer de maneira simétrica em tudo, ou seja, em todos os aspectos da vida, espiritual, social e individualmente. Paulo explicou que a unidade leva ao crescimento simétrico e conduz ao caminho da verdade e do amor. E finalizando esta nossa lição, tiramos como conclusão a seguinte mensagem: a unidade entre os irmãos é o propósito de Deus para a edificação do corpo de Cristo, do qual, como membros, somos parte integrante. Cristo é a cabeça deste corpo, que é formado por todos os salvos das igrejas locais. A unidade é a razão de ser da igreja, pois, como num pelotão, leva-nos à mesma direção. E no próximo domingo, aqui retornaremos falando sobre a unidade no lar. Este é o nosso manual de estudos, Ebenezer Dominical. E a nossa temática, Fundamentos da Unidade Cristã. Domingo próximo, aqui retornaremos para darmos continuidade a estes estudos tão edificantes que visam a unidade do corpo de Cristo. Bons estudos e até lá.